anjos guardiões, que possa adentrar os nossos lares e levando o amor, a paz, a tranquilidade, levando a harmonia necessária, Senhor, ao que cada lar está precisando neste momento. E, em especial, Senhor, toca a mente, o coração, o corpo e o espírito desses irmãos que aqui se encontram na lista. E dai a eles, Senhor, o conforto necessário de acordo com o merecimento de cada um. Leiane Alice Clementino Souza, Marluce Ferreira Fagundes, Cátia Fagundes, Antônio Rebouça, Rosana Paula dos Santos Xavier, João Miguel Lopes de Freitas, Alissa Farias Paludo, Alessandro Pereira, que foi, se eu não me engano, foi, e Maria Aparecida da Cunha Silva. É isso. Que a paz do Mestre Jesus possa chegar a cada um deles. Meus irmãos, a nossa leitura preparatória da noite de hoje continua no nosso livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, de número 25, cujo título é Nos Dons do Cristo. E essa passagem está em Paulo, na carta a Efésios, no capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. E o Emmanuel nos esclarece da seguinte forma: a alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em si mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos o divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pumicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. E que assim seja. Passo a palavra a você, Gils, para a nossa oração diária. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer pelo belo dia de hoje e pedir ao Pai
que o amanhã seja melhor do que hoje. Vamos hoje fazer a oração da noite. Boa noite, Pai. Termina o dia e te entrego o meu cansaço. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo, lembrei-me que tu és o meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa e pela comida e pelo desejo de recuperação. Obrigado, Pai, porque me deste uma mãe compreensiva e carinhosa. Obrigado por tudo e perdão. Perdão, Senhor, perdão pelo meu rosto carrancudo, perdão porque me esqueci de que não sou filho único, mas irmão de muitos. Perdão, Pai, pela falta de colaboração, pela ausência de espírito de servir. Perdão por não evitar aquelas lágrimas naquele desgosto. Perdão por ter aprisionado em mim a tua mensagem de amor. Perdão porque não estive disposto a dizer sim, como Maria. Perdão por aquele que deveriam pedir perdão se não decidiram a fazê-lo. Perdoa-me, Pai, e abençoa meus propósitos para o dia de amanhã. Que ao despertar me domine um novo entusiasmo, que o dia de amanhã seja um contínuo sim na minha vida. Boa noite, Pai, e até amanhã. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnado, desencarnado, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Obrigada, meu irmão. E assim, Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, pedimos a permissão para passar a palavra à nossa irmã Rita, onde fará o Evangelho com sua explanação. Seja bem-vinda, minha irmã. Gratidão, Francisca. Boa noite a todos. Sejam todos aí envolvidos por essa luz divina que a espiritualidade traz à mente de cada um de nós, nos favorecendo a compreensão do Evangelho. Nosso Evangelho é do capítulo 4, foi iniciado ontem por Elcio, e hoje vamos fazer os itens 4 a 7 sobre a ressurreição e reencarnação dentro desse tema. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam na ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito
há vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conhecia o seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse contigo. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus responde: sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? É o que está no Evangelista João, capítulo 3, versículos 1 a 12. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nos relatos que vimos no ponto 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste, ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em certas traduções, a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Então, nesse tema, que a gente já tem visto e revisto muitas vezes, sobre ressurreição e reencarnação, eu começo com esse último ponto do nosso Evangelho, em que há
essa contrariedade, esse equívoco, né? Esse trocadilho em que renasce da água e do Espírito, que veio outra interpretação do Santo Espírito, e depois do Espírito Santo. E aí, Severino Celestino nos esclarece muito que na Bíblia hebraica, nessa passagem, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, 10 a 14, era usada a palavra reviver. Nem era reencarnação, porque não podia ter reencarnação na Bíblia, a gente já sabe, né? Por quê? E nem era ressurreição. Então, na Bíblia original hebraica, era usada a palavra reviver. Quer dizer que o espírito revivia. E aí não se tinha muita dúvida de que era o espírito quem revivia e não esse corpo que até os egípcios mumificavam esses corpos, né? Esperando que um dia o espírito viesse reanimar aquele corpo, segundo a tradição, no dia do juízo final, né? Então, ressurreição, como nosso texto já falou, significa voltar a viver no mesmo corpo. E depois que o corpo perde esse laço com o fluido vital, e que há o desligamento dos laços com o espírito, através do perispírito, cientificamente já está comprovado que isso é impossível. É impossível que esse corpo que está se degenerando ali, voltando à terra, voltando ao pó, né, se reconstitua de novo para ser o corpo desse espírito. Então, ressurreição significa voltar a viver no mesmo corpo. Mas a única representação aceita pelas religiões cristãs eram essa da ressurreição. A reencarnação não era aceita, como ainda muitas religiões não aceitam. Falando na palavra reencarnar, já está excluído daquela determinada religião. E, para os judeus, era um dogma inquestionável essa ressurreição. Eles diziam que, no final dos tempos, os despojos de todos os corpos humanos, já dispersos e reduzidos a pó, seriam reunidos, reconstituindo aqueles corpos de sempre, a quem se uniam suas respectivas almas para o julgamento final. Fantasioso isso. A ciência já nos comprova que isso é totalmente impossível. E ainda temos nações e mais nações esperando por isso. Aí a gente procura, não precisa procurar muito, né? Basta acessar o YouTube, já vê muitas fake news insistindo, né, pelo fim do mundo. Porque muitas nações acreditam nesse fim do mundo e estão esperando ansiosamente por esse fim do mundo. Para eles, o fim do mundo é esse momento em que os espíritos, né, que já desencarnaram, vão retomar o corpo e assim participar do juízo final. Então, isso é muito fantasioso para nós que temos hoje o esclarecimento da doutrina espírita, que nos veio rasgar esse véu, nos veio nos esclarecer. E em Israel, ressurreição significava tinha três significados. O primeiro era um episódio que aconteceria no fim da história humana, fim do mundo, né? O segundo era um fenômeno mediúnico de efeitos visuais,
por vidência ou materialização. Até que já estava adentrando aqui na teoria de Kardec. E o terceiro ponto, para Israel, era a luz da esperança que renovou o ânimo dos apóstolos, dando-lhes forças para enfrentar todas as dificuldades e até a morte por testemunhá-la. Mas para o Espiritismo, que é o nosso caso em estudo, ressurreição é o renascimento a cada dia, quando vamos conseguindo nos transformar e praticar o bem. É a volta definitiva do espírito à sua pátria eterna, quando ele chega lá com um grau de elevação que não precisa mais reencarnar, habitar mundos onde necessite reencarnar. Quando esse espírito chega na pátria espiritual com esse grau, com esse estágio evolutivo, ele não precisa mais passar pelas leis de reprodução, renascer no novo corpo. Disse, então, que esse espírito transpôs essa fase das encarnações materiais e não mais vai morrer, não mais vai passar pelo processo de desencarne. Então, esse é que é a compreensão espírita do que seja a ressurreição. É o espírito que ressurge para uma vida eterna, para uma vida já totalmente depurada, a vida dos anjos, digamos assim. Então, no sentido espiritual, a ressurreição é o renascimento da vida de além-túmulo e é a purificação da alma e do seu perispírito. Então, quando está purificado, esse perispírito, que vai ser o corpo do espírito, que é esse espírito não precisa mais reencarnar, salvo nos casos de emissão, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, é dito que esse espírito alcançou uma ressurreição. Já a reencarnação, nós sabemos que existia de muitos e muitos anos antes do Cristo. Está no Antigo Testamento, em várias passagens, claro, da Bíblia hebraica, como fala o Celestino, era substituído pela palavra reviver. Então, reencarnação era, porém, conceituada com outras denominações, tendo recebido essa denominação só no advento da doutrina espírita, conforme trata Kardec lá na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6. Então, é para o Espiritismo um dogma incontestável a reencarnação, e é devidamente comprovado pela ciência. Mas aí a gente vai voltar aqui nos textos de Jó, quando a gente diz que a reencarnação era antes de Cristo, já existia esses dogmas da reencarnação, a gente vai lá no livro de Jó, do Antigo Testamento, no capítulo 14, versículos 10 a 14, Jó faz vários questionamentos sobre a vida após a morte do corpo físico. E ele colocava com toda clareza, já se colocando, inclusive, na erraticidade, aguardando uma nova encarnação. Quem tiver curiosidade pode ler
do livro de Jó, capítulo 14, 10 a 14. Também Jó, em uma de suas passagens, ele falava que essa consciência do Espírito eterno já era uma coisa certa para ele. Quando ele diz: quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei, porque a ela retornarei. Então, essas eram palavras de Jó, que já clareia muito que havia essa ideia, né, do retornar à carne. Mas só não tinha com toda clareza, como a doutrina trouxe, de que reencarnar é retornar esse espírito a um novo corpo, diferente do anterior, com poucas similaridades. Claro que o perispírito que vem se amoldar esse novo corpo, ele já traz também seus principais sinais, a sua principal essência. Então, voltando. Quando, para o Espiritismo, a reencarnação é um dogma incontestável, e a ciência comprova isso com todas as expressões, todas as suas ideias acadêmicas, todas as hipóteses e tudo mais, é aceito, nesse caso, pela força da evidência, através da qual tudo se esclarece e se explica da maneira mais racional possível. Então, a reencarnação é a volta da alma ou espírito, né? Volta do espírito que está desencarnado, à vida corpórea, mas em outro corpo, formado para esse espírito, e que muitas vezes quase nada tem em comum com o corpo anterior. Até porque o espírito que viveu uma existência, na existência anterior, como uma mãe, pode voltar na próxima existência como um pai, como um filho. Então, esse corpo, ele muda completamente. Como diziam, os espíritos não têm sexo, porque o que vale nesse título de reencarnar é o que vai precisar para essa reencarnação. Qual é o objetivo? Vai precisar expiar o quê? Vai precisar provar o quê? Então, por isso que esses papéis, esses títulos se invertem. Uma hora que era avô, agora é neta, uma hora era avó, agora é neto. Isso muda. Então, porque o corpo, essa constituição corpórea, ela é diferente da anterior, não é exatamente igual. Porém, essa cadeia, que é o corpo para o espírito, isso é comum a todos, né? O espírito, ele se liberta no desencarne, e ele volta para a cadeia, para a prisão, no reencarne. Tá? A reencarnação nada mais é do que uma prisão para o espírito. E isso é a lei que determina a sucessiva habitação de um espírito em corpos diferentes, em épocas diferentes e em condições diferentes. Isso é a própria lei natural, a própria lei divina.
Não é por querer, eu quero, próxima encarnação, eu quero vir um homem para fazer isso, aquilo, outro. Geralmente a gente está brincando, a gente fala assim, né? Agora eu quero vir mulher, próxima encarnação eu quero vir mulher, por isso, isso. Né? E não é bem assim. A lei é quem determina. Pode até ser que voltemos repetindo o corpo. Era mulher, era homem, volta. Pode ser. Tudo, como falei, tudo vai depender dos objetivos dessa reencarnação, da programação reencarnatória para esse espírito. De modo que reencarnar é sempre nascer de novo. E aí nós lemos aqui no Evangelho, por várias vezes, inclusive nessas lições de Jesus a Nicodemos, explicou muitas formas de dizer que o espírito precisa nascer de novo. Mas Nicodemos não tinha condição evolutiva de compreender. Vejamos que ele era um senador judeu, com todo aquele conhecimento, aquelas autoridades e tudo mais. Mas não tinha ainda a evolução moral para conseguir compreender. Ele até que tentou, procurou Jesus para saber como era esse nascer de novo, como era aquele velho ia entrar de novo no ventre da mãe. E ele recebeu uma resposta muito dura, talvez, para ele, quando Jesus disse, se você não compreende quando falo das coisas da terra, como vai compreender quando eu falar das coisas do céu? Então, esse nascer de novo, antigamente, era tido como polingenesia ou metensomatose. São nomes difíceis? Sim. E esses nomes, para os estudiosos, como Vicente Celestino, né, e muitos outros aí que procuram se aprofundar desde da Bíblia original, do hebraico, aramaico, tudo mais. Então, eles encontraram que havia esse conceito e eram essas as palavras que definiam esse nascer de novo, a poliginesia ou, em outras passagens, a metensomatose, que significava exatamente o retorno do espírito ao corpo, tantas vezes fossem necessárias para o autoburilamento, libertando-se das paixões e adquirindo experiências mais elevadas, suprimindo, assim, o instinto e desenvolvendo a inteligência. Nós sabemos que a inteligência ela precisa ser desenvolvida através do trabalho e do estudo, vai se desenvolvendo a inteligência. Só que ela precisa ser desenvolvida no mesmo nível da balança da moralidade. Quando a pessoa estuda demais, é PhD, não sei no quê, é cientista, não sei o quê. Quando desenvolve demais a inteligência e a moralidade não acompanha, nós dizemos que virão muitas outras reencarnações ainda para que desenvolva a moralidade ao nível dessa inteligência. Até a gente ver
pessoas hoje, ainda, no nosso meio, não digamos analfabetos, que quase não existe mais, mas há um tempo atrás existiam analfabetos que não entendiam, não liam nem escreviam, né? Mas que eram pessoas elevadíssimas moralmente. E a gente percebia também que eram muito inteligentes, só que não se dedicavam a essa academia, essa parte acadêmica. Por quê? Eles já tinham vivenciado, já estava com essa experiência acumulada no seu perispírito, na sua mente eterna, da inteligência. Faltava só a moralidade. Então, vem numa encarnação, uma reencarnação, com esse projeto de não dar muita vazão a esse aspecto da inteligência, mas sim aplicá-la em favor da moralidade. E aí a gente pode dizer que, assim, é uma oportunidade que cada um tem, cada espírito tem, de ressarcir numa existência posterior erros cometidos nas existências anteriores. Essa oportunidade é a chave de ouro. E aí a gente pode dizer que ressurreição, como já dissemos vários conceitos, é o coroamento da reencarnação. Por que o coroamento? A gente já falou que, para o Espiritismo, a ressurreição é quando o Espírito já se depurou. Que chega na eternidade, ali ele ressuscita. Porque ele não vai precisar mais de desencarnar, reencarnar. Então, ressurreição é o coroamento da reencarnação. É esse espírito que retorna à pátria espiritual tão depurado que não precisa mais reencarnar, nem expiar, nem provar nada. E aí, esse é o objetivo de todos nós. Mas muitas e muitas reencarnações ainda virão, pelo menos para mim, para conseguir esse objetivo, né, tão sonhado. Mas é um sonhado que a gente sabe que tudo a seu tempo. Né? A gente não pode dar um passo maior que a perna, nem pode anoitecer inferior, um espírito inferior, e amanhecer um espírito superior. É tudo lentamente. Então, convido a todos para a gente fazer a nossa prece, mentalizemos o nosso Pai, todas as equipes espirituais que estão no meio de nós, o Mestre Jesus, que disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em nome dele, ele aí estaria, está com cada um de nós. Que possamos dizer assim: Pai eterno, em quem a misericórdia é insondável, e o tesouro da compaixão inesgotável. Olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia divina, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa santa vontade, que é amor, perdão e benevolência. E aí eu quero fazer também um trecho de uma prece a Bezerra de Menezes, esse nosso benfeitor amoroso, benfeitor dos que sofrem, irmão silencioso das madrugadas do mundo. Tua presença não se impõe, consola. Tua voz não acusa, ampara. Tua luz não ofusca, aquece. Bezerra, irmão amigo, servo da caridade viva, vem, se for da vontade do alto, caminhar entre nós nesta hora
em que tantos corações sangram em silêncio. Toca com teus pensamentos de paz os lares em desalento, as mentes em tormenta, os corpos exaustos de dor. Que tua vibração de amor nos ensine a curar com o olhar, a acolher com a escuta, a servir com ternura, mesmo diante da ingratidão. Não queremos os milagres do mundo, mas a força mansa para atravessar as provas com dignidade. Que o lençol do teu passo invisível envolva os hospitais esquecidos, as vielas escuras, os leitos improvisados, e transforme o pranto seco dos invisíveis em esperança viva. Doutor da alma humana, ajuda-nos a entender que socorrer é orar com as mãos, que amar é iluminar as sombras sem perguntar nomes, e que perdoar é libertar o outro, para que também sejamos livres. Assim seja. Passo a palavra para Francisca, gratidão a todos, uma excelente noite. Graças a Deus. Muito obrigada, minha irmã. E assim, Mestre Jesus, pedimos a espiritualidade amiga, nossos irmãos de luz, fazer uma varredura em cada lar. E se aí encontrar ainda algum irmão em sofrimento, que ele possa ser acolhido e levado a um hospital espiritual, a uma colônia, e que também todas as energias deletérias possam ser transformadas em paz, em luz, em amor e esperança. Pedimos ainda espiritualidade superior ao nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, a permissão para encerrar nosso evangelho da noite de hoje com muita paz, com muita luz. A todos, e que até onde essas energias forem alcançadas, e que assim seja, graças a Deus. Boa noite.